Olá, você está no podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e aqui nós vamos refletir, rezar, desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida. E eu te convido a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Que bom que você veio comigo, uma alegria estar com você aqui e hoje, mais do que nunca, é um momento muito especial, porque como semana passada eu havia prometido, neste programa de hoje nós vamos falar sobre uma santa muito especial para nós salesianos, para toda a família salesiana, e como ela é muito especial, eu tinha que trazer também outra pessoa muito especial para participar desse programa. E hoje eu tenho uma alegria enorme de apresentar a vocês mais uma grande amiga minha, que é a irmã Nádia, e ela é salesiana, ela é filha de Maria Auxiliadora. Nádia, primeiro seja muito bem-vinda a esse nosso programa. Quero que você fale pra gente qual é a santa que a gente vai conversar hoje. Olá, Padre Neto, tudo bem? Muito obrigada pela acolhida. Hoje, aqui como filha de Maria Auxiliadora, conhecida mais como as Irmãs Salesianas, o lado feminino do carisma salesiano, vamos falar de Maim, a nossa grande madre, que é Madre Mazarello. O seu nome completo a gente a chama carinhosamente de Maim porque é Maria Domingas Mazarello, mas com o passar dos anos que ela morava na cidade de Mornese, foi apelidada com Maim, e é um nome muito carinhoso. Então essa é a santa jovem que nós vamos conhecer um pouco dela hoje. Morreu aos 44 anos, então isso quer dizer que ela passou toda a sua juventude cultivando esse carisma aqui entre nós. Eu adoro porque é uma santa, minha gente, que já tem um apelidinho, né? Isso é bom demais, porque deixa a gente muito mais próximos, não é isso? E, mais uma vez, como foi em outro encontro aqui nosso do Vamos Juntos, nós estamos realizando esse programa pela internet, de maneira remota, porque ainda estamos na pandemia, né? E assim como vocês, estamos aqui distantes fisicamente, mas próximos com o coração, né? Então, Nádia, conta pra gente. Você falou que ela nasceu em Mornese. Fica em qual país? Mornese fica na Itália. E nessa região, muito próxima ali, foi onde morou Dom Bosco também. Ela não morava na cidade. Mazarelli era um sítio, uma roça assim do lado, que tinha plantação de uvas. E ela, desde criança, ajudou os pais, porque eram muito pobres. Ela era a 10ª filha do casal. Olha então só. Ela estava com ela a responsabilidade de, junto com os pais, cuidar dos pequenos. Madre Mazarello é impressionante. Maim tinha uma força extraordinária desde pequena, desenvolta e numa época muito castrada para mulheres. Meninas, muitas vezes nem a igreja poderia frequentar em termos de catequese, fala, mas o padre da região de Mornese era muito aberto e trouxe Maria para participar do grupo da catequese junto com outras crianças. Padre Pestarino era um grande amigo de Dom Bosco e por isso se afeiçoou muito a Maria, porque a educou na espiritualidade aos 9, 10 anos, quando ela recebeu ali a primeira Eucaristia. Esse padre notou nela uma grande inteligência e uma tendência pessoal à solidariedade, ao bem e o amor a Jesus. E você falou que na época em que Mazarello vivia era um período difícil para a vivência das mulheres na igreja, né? E mais ou menos de que época Mazarello viveu? Ela viveu entre 1837, que foi quando ela nasceu. A Itália passava por algumas transformações industriais, então estava começando-se a ter colégios educativos para moças. Essas moças eram as moças da sociedade bem dotada de finanças, então Madre Mazarello jamais ia frequentar uma escola. Nessa época, as mulheres que ainda moravam nas redondezas e também na cidade de Mornese não estudavam. Naquela região, Padre Neto, existia um machismo tão forte que os homens das vinhas que trabalhavam com o pai, eles não suportavam a presença dela, tinham medo dela, porque ela conseguia trabalhar e arrecadar cestos de uvas muito mais do que eles. Então eles tinham medo, como é que uma mulher iria trabalhar muito mais do que muitos homens? Madre Mazarello tinha a resposta na ponta da língua. Andava sempre muito bonita e arrumada, apesar de pobre. Nunca se deu a baixar sua cabeça
para ninguém. Nem para as pessoas melhores que chegavam na cidade, que visitavam as vinhas, nem para as pessoas da própria região. Ela não sabia ler nem escrever, mas conseguia gravar todas as homilias e palestras e encantamentos que encontrasse na cidade nos dias que ia. E isso fez dela uma pessoa muito aguçada na inteligência e na intuição feminina. Ela foi uma jovem de muita vitalidade, de muita força. Tudo o que ela queria, mesmo sem poder, ela corria atrás. Naquela época se fazia muito sacrifício, até a própria alimentação, que ela restringia para que os irmãos pudessem comer mais. Então isso tudo foi uma mulher que tentava levar para a família uma vida melhor, uma qualidade melhor de vida, ajudando os pais. Como muitas mulheres hoje em dia, também Mazarello trabalhou bastante, né, e enfrentou a questão do machismo, né, a situação difícil para a vivência eclesial e até social das mulheres. Agora vamos lá. Mazarello estava crescendo, participando da catequese, como uma adolescente, como uma jovem na sua comunidade, mas o que começou a diferenciar na vida dela? O que foi que aconteceu além do tempo dela do trabalho na vinha com seus irmãos? O que é que aconteceu mais ali na vivência eclesial dela? Aos 15 anos, Maria Mazarello, ela entrou no apostolado e entrou nas Filhas da Imaculada. Então o apostolado era para as meninas, tipo um apostolado de oração. Madre Mazarello, ao pertencer às Filhas da Imaculada, que eram essas jovens que consagravam as suas vidas, mas moravam com as famílias, ela começou a despertar para a vida casta, né, essa vida consagrada. Então ela chegou um dia para as amigas, e as amigas diziam: olha, eu vou fazer o voto de castidade por 1 ano. A outra dizia: não, eu quero fazer por 2. E ela disse: eu não vou precisar pedir a ninguém para fazer o voto de castidade, nem ao padre, nem a ninguém. Eu já fiz o meu voto de castidade por toda a vida, para sempre. Olha. Porque escolhi Deus para sempre. Ela se voltou à consagração a Deus porque na vida e no trabalho que levava, ela já se sentia muito feliz e útil nesse grande, vasto reino de Deus que nós ajudamos a construir aqui na Terra. Maria, daí, aos 23 anos, com toda essa vivência, essa vitalidade, se envolveu na catequese da paróquia, começou a trazer meninas para a catequese, mas passou também por um momento de pandemia. Não de pandemia porque não foi mundial, mas de epidemia. A epidemia do tifo, que é uma infecção muito séria. E o que aconteceu? Ela, cuidando dos parentes que estavam com tifo, foi convidada pelo padre, porque era uma das apóstolas dele, e ele a enviou para essa família que estava todos doentes, inclusive tinha 3 crianças. Nessa atitude de cuidado dela, mesmo com medo, ela contraiu. E em pleno 23 anos de idade, com todos os sonhos, subindo os degraus de realização, ela teve que cair doente. Não pôde mais trabalhar na vinha, não podia ir mais à paróquia para acolher as crianças, e aí passou por aquele momento muito difícil, mas por um milagre de Nossa Senhora, ela que ouviu em um certo dia, caminhando para levar sol pela rua de Borgo Alto, que era uma das ruas da cidade de Mornese, ela teve uma inspiração e ouviu de Nossa Senhora a frase: a ti as confio. E isso mudou tudo. Madre Mazarello, mesmo sem forças, ela se uniu à sua amiga, uma amiga fiel desde a infância, que era Petronila, e juntas começaram a iniciar um oratório. Padre Neto, nessa época, ela não conhecia Dom Bosco, ela nem sabia que ele existia. Ela começou a juntar as meninas, a ensinar uma oficina, e nessas oficinas ela ensinava as meninas as lições que se voltavam a Deus, que se voltavam a Jesus, a Maria. E as meninas cada vez mais se sentiam atraídas. Essas oficinas eram de corte, costura, bordado, e isso também dava um caminho financeiro para elas se manterem. Sim. Então ainda eram empreendedoras, pagavam o próprio aluguel do espaço que alugaram para a catequese. Inclusive, Nádia, é interessante a gente tocar nessa questão, porque enquanto Mazarello fazia sua função apostólica, seu trabalho apostólico com a sua amiga, Dom Bosco fazia um trabalho similar lá em Turim, na Itália, né? Então eram trabalhos semelhantíssimos e acontecendo ao mesmo tempo, e que de repente se encontraram, né?
E a gente só pode ver nisso verdadeiramente uma santa coincidência. Na linguagem teológica a gente fala de providência, né? A providência de Deus que reuniu esses dois corações que batiam juntos pelos jovens e agora estavam batendo coordenadamente quando Dom Bosco encontra Mazarello, né? Conta pra gente como aconteceu esse encontro de Mazarello com Dom Bosco. Em um certo dia, quando Dom Bosco com seus meninos e aquela banda dele toda, que onde chegava aparecia, porque Dom Bosco sempre foi assim, ela se enfiou no meio dos meninos e foi bem para perto de Dom Bosco e olhou para ele e disse: eu sinto, ele é um santo. Então esse encontro, e quando ele viu Mazarello e soube de todo o trabalho que ela fazia, e sentiram que eram iguais numa missão desconhecida para cada um, eles se comunicaram e começaram a se incentivar. Como foi uma época ainda de liderança masculina na igreja, Mazarello não poderia ter trazido ao mundo esse carisma sem Dom Bosco, porque precisou dele como meio de instrumento para que esse carisma fosse fortalecido e ser abençoado pela igreja para que pudesse vir ao mundo. Nisso aí, ele doou para as irmãs o colégio que seria dirigido para os padres. Mazarello sofreu muito com as primeiras irmãs, porque as pessoas queriam o colégio para meninos, porque só meninos podiam estudar, só meninos poderiam ter uma profissão. Onde já se viu mulher estudar, né? Naquela época. Pois é, e ter uma profissão, bem menor, aprender a costurar e cobrar com relação a isso. Então, Madre Mazarello falou uma frase muito bonita na época. É preciso fazer o bem enquanto se tem tempo. Ela não deu valor às fofocas, nem às críticas, nem às pessoas que tentaram a destruir. Ela olhou para cima, sentiu Deus e caminhou com essa força divina e combateu esse mal que é comum desde muitos anos. E foi nesse clima aí que várias meninas começaram a se desenvolver em Mornese. Várias meninas encontraram profissão, encontraram estudo, se formaram professoras, começaram a educar uma outra geração à custa de alguém que era analfabeta, que aprendeu depois que se tornou madre a escrever. Então nisso, ela dizia sempre para as irmãs uma palavra de força: coragem. A coragem faz com que a gente motive a própria fé. A coragem psicológica, ela nos impulsiona tanto para fazer o bem quanto o mal, e ela aproveitou disso para o bem e levou muitas almas a Deus, e muita santa e muita irmã salesiana. Hoje somos nós que estamos aqui falando, e quem sabe, quem está nos ouvindo agora, não queira também colaborar com essa obra que nós chamamos hoje, segundo as leis de obras sociais, mas é uma obra de construção do bem e uma obra de construção de santos. É uma obra de salvação. De salvação, né? Fazendo bem a tantas crianças que estão em situação de risco, de violência, de marginalidade. A gente pode trazer ao mundo uma luz que brilha ainda de uma forma muito abafada, muito escondida, que foi isso que Madre Mazarello trouxe para nós. Quantas de nós não vivíamos no anonimato da vida, e hoje nós somos as vidas de obras que geram vidas em outras pessoas. Muito bonita essa perspectiva, Nádia, porque a gente consegue perceber que a santidade que a gente encontra em Mazarello, como em outros santos da família salesiana, ela necessariamente passa pelo carinho com o outro, pelo cuidado com outra pessoa. É um amor que protege e que encoraja, que prepara e que eleva para o céu e para a vida, né? É um tipo de santidade, eu acredito, muito profunda, porque ela sai daquela ligação apenas pessoal, minha com Deus, mas é eu, Deus e todo o mundo de jovens que a gente precisa se encontrar e salvar. E eu acredito que esse coração, embora adoecido e frágil de Mazarello, conseguia bater de maneira muito forte e efetiva em direção à salvação das jovens. E hoje vocês salesianas continuam também, 2 jovens, né, como parceiras e irmãs mesmo dos salesianos, do restante da família salesiana, como um grande movimento de salvação dos jovens, né? Isso mesmo. A nossa santidade, ela nunca vem assim, dessa forma apenas da oração, como você acabou de falar, entre eu e Deus, mas essa oração que passa por um momento, por expressões de alegria, que não é expressão do barulho, da zoada, mas essa serenidade que traz esperança.
Quando algumas irmãs visitaram o nosso colégio para formar as nossas irmãs, disseram que a gente não tinha jeito de freira, porque era uma alegria, assim, era uma conversa, era aquela coisa assim informal, porque a santidade salesiana ela não passa pela formalidade, ela passa pelo clima de família. Na família, a gente trata com bem-querer, mas a gente não trata com aquela formalidade de rigor. Assim era a Madre Mazarello, quem entrava na casa era sempre bem acolhido. Deve-se olhar a pessoa e não os defeitos que ela tem, porque no caminho somos nós que seremos setas de bons exemplos. Essa é uma coisa que eu acho muito bonita nela, porque é aí que cada ano eu vou descobrindo que a alegria que ser santo é ter essa alegria de forma mais profunda, que não tem um moralismo que condena as outras pessoas enquanto eu sou santa, mas que acolhe a pessoa e dela tira o melhor para que ela leve a Deus. Então, o que é que a gente poderia dizer, principalmente para as meninas, com relação à vida de santidade delas a partir do testemunho de Mazarello? Que, sendo como elas são, procurem descobrir em si o que tem como potencial. Aquilo que você tem como potencial, você deve cada vez mais acreditar nisso. As dificuldades serão muitas, mas o seu potencial, se ele for direcionado para Jesus e para o bem dos outros, você alcançará. Então acredite primeiro em você e depois saiba que antes de você, Deus acreditou primeiro. Então lembrem sempre, os espinhos se tornam doces quando estamos carregando eles com Jesus. Ah, que coisa linda! Muito obrigado, Nádia. De nada, foi um prazer estar aqui com você e falar dessa nossa grande madre e dessa grande mulher. Estou muito grato a você pelo testemunho que você me dá. E qual a proposta de vida que vocês têm para as outras jovens que estão nos escutando também? Vai que inspira elas, né, a participar também. Essa é a melhor parte. Nós somos 13 mil irmãs no mundo, estamos nos 5 continentes. Esses 5 continentes nós temos os campos missionários, trazemos o carisma como os salesianos da educação preventiva e temos colégios e temos comunidades de inserção. São comunidades itinerantes que elas vão de paróquia, de cidades, de estados, para levar essa evangelização, esse momento de palavra de Deus para os jovens. Então, sou muito grato, como tinha te falado, pelo testemunho, por tudo isso que a gente acabou de ouvir, que foi bastante inspirador. E a gente não pode encerrar esse nosso podcast sem rezar, né? Já que a gente falou tão bem de uma santa tão interessante para a nossa igreja e para o nosso tempo, vamos juntos rezar junto com Madre Mazarello. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Maria Mazarello, que sempre honrastes a Deus nos seus anjos e santos, e em especial a Santa Virgem Maria Auxiliadora, fazei que também nós honremos e imitemos as virtudes dessa santa, que doando a sua vida a Deus pela salvação da juventude, fez com que a tua vontade se realizasse aqui na terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Maria Domingas Mazarello, nossa querida Maim, desça sobre todos nós, sobre a nossa vocação e sobre todos os jovens que nos escutam. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Madre Mazarello, rogai por nós. Muito obrigado. Nos encontraremos semana que vem e também com um episódio muito interessante, muito bom. E eu não vou dizer aqui sobre o que se trata, que é para você ficar na curiosidade e escutar a gente também semana que vem. Muito obrigado, Nádia, e espero que você continue nos acompanhando e já desde agora te convido para um próximo encontro no futuro para a gente continuar falando mais sobre a nossa santidade, tá bom? Tá bom, muito obrigada, fiz com muito prazer e alegria e quem sabe estarei aí perto de você, escutando e atendendo alguns jovens que queiram conhecer mais Madre Mazarello. Muito obrigada, irmão. Valeu, irmã Nádia. Vamos juntos, até semana que vem.
Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.